Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão vendo esse vídeo aí. Fazer um vídeo de atualização do mercado cripto aí. Trazer alguns insights aí que eu tô vendo desde a última análise aí que eu fiz, que já faz um tempinho. O último vídeo que eu fiz aí faz uns 2 meses, que é onde eu tracei aquelas LTAs. E mais ou menos fiz uma previsão de um possível fundo do BTC, tá? Não é um valor cravado, porque pra gente cravar algum valor no BTC é complicado, tá? Então tem muitos fatores aí que acabam influenciando na liquidez. E o que a gente pode fazer é determinar alguns alvos, né? Que foi o que eu fiz, em cima do histórico todo do BTC ali, traçando algumas LTAs, fazendo uma comparação dos movimentos, das médias móveis e tudo, no longo prazo, tá? No gráfico semanal e o gráfico mensal. Eu achei algumas confluências ali, se vocês quiserem ver o vídeo, eu vou deixar na descrição, tá? Esse vídeo aqui, Bitcoin entre 41 e 35k, podemos estar longe do fundo. Eu falava que para mim a gente não tinha feito fundo, e ainda acredito nisso. Vou mostrar para vocês por que através de alguns dados on-chain e gráfico, por que eu acredito que a gente não fez ainda o fundo, tá? Mas vamos lá, bora pro gráfico aqui. Vou pegar aqui o gráfico do BTC na Coinbase, tá um pouquinho mais limpo aí meu gráfico. Eu tenho uma LTA traçada, tá? Desde o fundo de 2018, a gente fez uma perda momentânea em março de 2020, na verdade, no crash lá do coronavírus. Depois, no fundo ali, a gente respeitou essa LTA que ficou sambando em cima dela ali durante umas 7, 8 semanas, até que o preço pegou tração e começou a subida de novo, né? E agora a gente tinha feito um teste de novo nela, aqui quando a gente bateu pela primeira vez em fevereiro ali, quando a gente bateu os 59, 60k, a gente ficou de novo aqui mais ou menos acompanhando essa média, buscou essa liquidez aqui em cima até os 82, tá? Eu acabei num trade que eu me posicionei aqui nesse fundo aqui na faixa mais ou menos 65, eu acabei saindo um pouquinho antes, acabei desmontando minhas posições aqui em 78, 77, tá? Mas o preço ainda deu aquela última estilingada ali, eu até estava acreditando que de repente a gente pudesse vir até essa região aqui, ó. Vou demarcar ela para nós aqui. Eu acreditava que a gente pudesse vir aqui nessa região aqui, dos 84, tá? Porque a gente tinha bastante liquidez no mercado futuro para ser mitigado aqui, mas a gente acabou não dando sequência e não buscando essa liquidez, tá? E aí a gente começou esse movimento de correção. Particularmente, eu acho que essa última semana realmente foi um pouquinho de FOMO aí, pela questão aí da venda dos 32 BTC aí que o Michael Saylor acabou fazendo. Acho que é um gatilho que acabou acelerando o mercado e a gente perdendo esse LTA. E o que eu tô apostando, o que eu tô vendo no mercado assim para os próximos dias, não tô considerando que a gente vai recuperar essa LTA de novo. Pode ser que a gente fure ela, tente buscar aqui até a região dos 72, mais ou menos, 72k, né, que seria basicamente um reteste nessa LTA, para a gente fazer um movimento seguindo de novo essa sequência aqui, tá? Porque se eu fizer uma contagem de ondas de Elliott aqui, tá? Eu tô considerando que isso aqui tudo que a gente fez, ó, toda essa... Vou achar o desenho aqui para marcar certinho para vocês aqui, mas para mim todo esse movimento aqui foi um movimento de onda A, isso aqui é uma onda B, e agora a gente está desenvolvendo uma onda C corretiva, tá? A gente consegue traçar bem direitinho uma onda de impulsão, 1, 2, 3, 4 e 5. A gente pode fazer algum tipo de projeção dessa onda, tá? Mas por enquanto é um pouquinho cedo para a gente fazer uma projeção, mas normalmente uma onda C, ela vem buscar, no mínimo, o alvo de 786, seria aqui, na faixa dos 45. E normalmente ela atinge o mesmo tamanho da onda 1, tá? E aí a gente veria ela, o preço aí na faixa de 39. Aqui isso eu tô falando através do gráfico, tá? Eu não acompanho só a questão gráfica, acompanho também os dados on-chain. E uma coisa que me mostra que a gente ainda não fez fundo, tá? É justamente esse detalhe que eu vou mostrar para vocês aqui. Só
Aqui. Esse aqui é um gráfico bem importante, tá? Que é o RPD. Não é um gráfico, é sim, na verdade, um indicador, tá? Um indicador on-chain. E lá em fevereiro, por que eu comecei a me posicionar postando num trade, tá? Justamente por causa dessa formação aqui de um grande suporte, tá? De bitcoins comprados, né? Que na verdade eles foram vendidos aqui em cima. Boa parte desses bitcoins que a gente vê aqui nessa região, ela tá mais ou menos da faixa dos 60 ou 65k. Esse supply aqui, ele estava aqui em cima. Então foi realizado prejuízo, esse pessoal vendeu e a gente acabou criando um bom suporte, tá? A gente vê que cada barrinha dessa aqui representa em torno de 300 mil BTC, então se a gente somar aqui, a gente devia ter em torno mais ou menos aí de uns 2 milhões, 1 milhão e meio, 2 milhões de BTC. Então, realmente foi um suporte bem considerável. E a gente acabou fazendo um movimento de distribuição nesse vazio aqui, que praticamente a gente não tinha supply. A gente acabou fazendo uma distribuição. Tá? E essa distribuição, a gente pode ver agora no gráfico mais atualizado. Olha como a gente... Eu só dar um zoom aqui mais perto do... Olha como aquele supply grande que a gente tinha nessa região aqui, ele foi distribuído de novo aqui em cima. Tá? Justamente porque o pessoal fez um trade, tá? Eles não seguraram para hold. Se esse pessoal tivesse segurado para hold, provavelmente a gente veria o preço daqui um pouco ainda sustentando o preço e daqui um pouco até subindo um pouco mais. E agora a gente está começando a formar, mas ainda de forma bem tímida, tá? Está começando a formar um suporte, mas eu não considero que esse suporte é um suporte ainda forte a ponto de segurar o preço, tá? A gente tem aí cada barrinha na faixa de uns 200 e poucos mil BTCs, então a gente teria em torno aqui por enquanto de 1 milhão. A gente teria que ver esse supply aqui de cima, ou esse daqui, daqui um pouco descendo de novo, pra gente formar um supply parecido com o que a gente formou aqui, e ter um suporte relevante. Só que isso pode levar ainda um bom tempo. Não quer dizer que a gente vai formar isso de forma rápida, tá? Então o que a gente pode estar vendo aí no BTC agora nos próximos dias é uma formação de fundo temporário, vendo o preço daqui um pouco trabalhando nessa região, e se a gente formar consolidar aqui e formar uma boa de uma acumulação nessa região aqui, a gente formar uma boa acumulação nessa região aqui, ó, como a gente formou em fevereiro lá nessa região dos 60k de novo, 60 e poucos k, provavelmente a gente formaria um pouquinho abaixo. Aqui a gente chegou até os 65k, e eu acredito que a gente formaria de novo mais um pouquinho abaixo, a partir dos 58 até uns 61, 62k. E assim a gente pode ter de novo um movimento de trade, tá? Mas no atual circunstância eu não aposto nisso, tá? Tô tentando fazer um trade, mas é um trade de risco, um trade bem arriscado, e quem ainda com um pouco tiver posicionado, eu chamo a atenção porque a gente tem alguns fatores, alguns gatilhos aí no mercado financeiro que pode desencadear uma queda, tá? De novo a gente pode ter uma venda de BTC por parte do Michael Saylor. A partir do dia 15, algumas ações dele aí, a STRC, ele vai ser obrigado a fazer alguns tipos de pagamento de juro, né? Uma estrutura que ele montou onde ele paga 11% e meio, acho que 11% de juro ao ano, e com pagamentos mensais, um data corte no dia 15 e pagamento sempre no dia 30 de cada mês. Então a gente pode ver daqui um pouco alguma venda de novo por parte dele. E isso daí daqui um pouco pode de novo acelerar uma queda e um FUD no mercado, tá? Vou voltar pro gráfico aqui de novo. O que eu tô vendo aqui, alguns indicadores aí no semanal também, tá? A gente pode estar formando uma divergência no semanal, como a gente formou aqui no fundo de 2022, tá? Por que eu digo pode? Pode porque a gente teria que sustentar, tá? Teria que sustentar o RSI acima dessa região aqui, né? O preço, digamos, poderia cair mais, mas a gente não poderia perder essa região aqui de que a gente fez fundo no RSI em fevereiro. E hoje o RSI estaria na faixa de 26 pontos, mais ou menos. E se a gente furar esse fundo para baixo, a gente reseta de novo o indicador do RSI e acaba tendo que, de repente, esperar de novo uma divergência, como a gente viu essa divergência aqui. E eu acredito nisso pelo seguinte: no RSI semanal, acho que ninguém deve ter mostrado para vocês aí, mas no RSI semanal a gente vem desde 2015 aqui, ó. E se a gente pegar o gráfico maior lá, o gráfico total, a gente vai ver que isso se confirma também.
no gráfico semanal o RSI, na verdade, vem fazendo fundos cada vez mais baixos, tá? Então a gente vê que em 2015 o fundo foi em 32, em 2018 o fundo foi em 29, em 2022 foi em 26, e quem sabe agora a gente pode, né, para buscar aqueles alvos lá na casa dos 40 e poucos mil, ou quiçá de repente na faixa dos 30 e poucos, que seria um sonho, né? Já pensou comprar o BTC de novo aí na faixa dos 35 mil? A gente pode ver esse RSI caindo aqui, testando a CLTA na faixa aqui, tá? Na região mais ou menos de 22, 23. Tá? E aí iria resetar essa divergência que a gente tem, um gráfico semanal, e fazer com que a gente tenha aqui de novo, fazer uma acumulação. Essa acumulação pode ser uma acumulação como a gente fez em 2022, caindo e o RSI subindo, tá? O que seria perfeito para a gente ter um longo período aí de acumulação. E durou, naquela época ali, durou em torno de 200 dias, né? A gente foi de junho também, ó, casualmente, do mesmo período que a gente está agora, de junho, até praticamente final de dezembro, comecinho de janeiro, né? Criando essa divergência no RSI semanal e tendo uma acumulação no BTC, com um gatilho aqui na quebra da FTX aqui em novembro. E aí foi uma liquidação. E ali para mim foi o ápice do momento de compra aí do BTC. E o que eu posso dizer para vocês de outros indicadores aqui no semanal? Vamos dar uma olhada no PPO, tá? Isso aqui é uma coisa também importante. O PPO tinha cruzado para compra no semanal. A coisa que dificilmente ele dá algum sinal falso, tá? A gente teve aqui em outubro de 2021, quando ele cruzou para cima, e a gente teve aquele topo falso lá de final de 2021, que é onde a gente começou o bear market, né? Foi um dos poucos sinais falsos aí que a gente teve. Aqui, um pouquinho antes do Corona Crash, mesma coisa, né? Só que todos esses cruzamentos a gente teve acima da linha d'água aqui, a linha zero, tá? Pela primeira vez aqui que eu identifiquei no gráfico semanal, no PPO, tá? Que é um indicador bem parecido com o MACD. Ele deu um sinal falso mais abaixo da linha zero, tá? Isso demonstra bastante fraqueza no preço do BTC, tá? Para mim ele acaba demonstrando bastante fraqueza. A gente já vem vendo no gráfico semanal uma divergência no PPO também. A gente vê aqui que o preço vem subindo ano a ano aqui desde 2017 aqui, formando topos no preço mais elevado, e o PPO vem fazendo topos menores, né? Inclusive para mim, uma coisa que me incomodava bastante nesse ciclo de alta ali, eu tava vendo que o preço não teria muita chance de alcançar ali os alvos que eu tinha aí acima de 138, 150k. Era justamente essas divergências aqui no MACD, PPO e RSI. A gente já vinha vendo o preço fazendo divergências no semanal, né, mostrando pra gente que a gente estaria perto um pouco de uma confirmação, ou de repente a gente poderia ver o famoso ciclo estendido aí que muitos apostavam, né, que uma hora vai acontecer, né, uma hora acredito que a gente possa ter realmente um ciclo estendido, que seria daqui a um pouco a gente romper essa LTB aqui, nos dois indicadores, no RSI e no PPO, e aí sim a gente vê o preço fazendo uma correção menor e engatando uma alta de mais longo prazo. Mas não acredito que não estava acreditando que fosse nesse momento, tá? No nosso estocástico aqui, a gente ainda está num processo aqui de reset do estocástico, né? O estocástico não nos fala muito sobre questão de preço, tá? Porque a gente pode ter às vezes uma pequena queda no estocástico, como a gente teve aqui em janeiro. Ele já estava lá embaixo, aí na faixa dos 30, e a gente teve um cruzamento aqui e o preço caiu em torno de 30%. Então, o quanto que falta cair aqui não nos diz o quanto que o preço vai corrigir, tá? Isso não tem nenhuma ligação, mas nos mostra que, como a gente ainda não teve um cruzamento positivo no semanal aqui, a tendência ainda é que o preço ou fique lateral, né, como eu comentei antes, acumulando, ou daqui a um pouco distribuindo, né, distribuindo um pouco mais e corrigindo o preço também. Outra coisa que eu quero mostrar aqui é no gráfico mensal, tá? No gráfico mensal a gente está fazendo um pivôzinho de baixa, como a gente fez aqui no ciclo passado. Há poucos momentos a gente faz pivô de baixa no mensal, no BTC, mas aqui, nesse período aqui em janeiro de 22 e abril de 22, a gente fez um pivô de baixa, tá? Foi onde a gente teve uma aceleração aí, em questão de 3 meses, a gente viu o BTC de topo a fundo corrigir 63%, tá? Para mim, a gente aqui principalmente no mensal, tá? A gente perder essa região aqui dos 50 e 59,
60,59, a gente vai confirmar esse pivô. Só que esse candle aqui, daqui a um pouco, ele pode ser que nem esse aqui, a gente pode cair, corrigir aí 30%, ainda voltar um pedaço e depois continuar o movimento. Então, esse aqui é uma coisa que pode se estender, de repente, até mais ou menos aí agosto, quem sabe setembro, fazendo essa correção aqui, tá? Mas isso aqui é importante, tá? Não deixo de levar em consideração a perda dessa LTA aqui, de longo prazo. E esse pivô aqui no mensal, tá? Que não é algo que acontece toda hora no BTC. E a gente tá vendo pela primeira vez no RSI, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Uma divergência também, ó. Uma divergência bearish, que é o RSI já perdendo o último fundo. Foi aquele fundo dos 60. Vou só esconder um pouquinho esses outros indicadores aqui e mostrar direitinho para vocês. Então a gente tá começando a fazer um fundo menor no RSI, curando esse fundo aqui dos 60. Isso já demonstra fraqueza e demonstra que a gente deve continuar essa queda. E no próprio mensal, se a gente ver, a gente também tem uma tendência. Esse gráfico aqui não é tão longo, mas se vocês pegar o gráfico de todo o BTC, vocês vão ver que, como no semanal, a gente também tem essa mesma tendência aqui, de que no mensal a gente vem fazendo no RSI cada vez fundos menores, tá? Então, em 2018, a gente fez no mensal aí um fundo na faixa dos 44. Em 2022, a gente fez um fundo na faixa dos 40. Então, nada impede de agora, nesse ciclo, a gente fazer um fundo no mensal aí na faixa dos 38, tá? 38 até 36, mas eu acredito que nessa região aqui, 38, a gente já começa a ter um preço chegando próximo realmente ao fundo majoritário dele aí, tá? Então, bem importante a gente ficar ligado aí nessa questão do RSI também, tá? PPO ainda no mensal nos mostra que a gente não fez uma barrinha vermelha mais clarinha, que normalmente nos indica a reversão de preço, tá? Como vocês veem que normalmente toda a queda do bear market no mensal, esse indicador aqui é muito preciso nessa questão de nos mostrar quando realmente a força vendedora começa a perder força e a gente começa uma reversão, né? E essa reversão, normalmente, o preço faz um movimento contrário, rápido, e até a gente ter o cruzamento do PPO no mensal, a gente já sobe bastante aqui. O cruzamento acontece lá em dezembro de 23 e o preço já está lá na faixa dos 37, já subiu mais de 100%, 130%. Para mim, um gatilho de compra, né, no mensal, uma confirmação de compra no mensal seria a gente ver essa barrinha vermelhinha mais clara ser criada aqui também no PPO, tá? E por que eu uso o PPO, não uso o MACD, tá? Eu acho que o PPO ele é mais preciso e, inclusive, eu uso os valores que eu uso aqui não é o valor padrão, tá? Eu uso alguns valores de Fibonacci, tá? Justamente para ter um pouco mais de precisão nesses movimentos aqui, não ter cruzamentos falsos aí, que como acaba acontecendo às vezes meio seguido com alguns indicadores aí, tá? No mensal aqui o nosso estocástico tá começando a cruzar para baixo, tá? Isso aqui não é legal, tá? Porque mesmo no bear market, olha no bear market passado aqui, se vocês der uma acompanhada aqui, ó, no bear market passado, a gente tava com o estocástico lá embaixo, lá, e mesmo assim a gente teve um movimento de vários meses com o estocástico seguindo lá embaixo, daí a gente achar o fundo e a gente ter o cruzamento também dele aqui, confirmando junto com o PPO aqui, confirmando junto com o gráfico do PPO, o início da nossa bull run. Então, provavelmente a gente vai confirmar esse cruzamento para baixo aqui, bem provável, tá? O mês ainda recém tá começando, né? A gente ainda tem 3 semanas, mas o gráfico tá mostrando hoje é justamente isso. A gente vai fazer o cruzamento para baixo e fazer como a gente ficou aqui em 2018, 2022, com o estocástico aqui nas mínimas no mensal por um período considerável aí. A gente ficou em torno mais ou menos de 300 dias, tá? 300 dias com o PPO nessa região. Então, se a gente seguir o mesmo tempo, o mesmo período, então a gente estaria falando lá por novembro, mais ou menos, dezembro, a gente ter uma reversão do preço aí no mensal, tá? E uma coisa importante é vocês saberem distinguir muito bem a questão dos tempos gráficos, tá? Quando vocês estão olhando um tempo gráfico mensal, semanal, diário. O que eu tô falando aqui é uma coisa que é de longo prazo, não de curto prazo. E isso tem que ser levado em consideração, tá? Bom, pessoal, eu acho que era isso aí. Eu queria mostrar para vocês aí, quem puder aí, deixa um like, tá? Se inscreva no canal. Clique aí no joinha aí, deixa um comentário, se puder. Se tiver alguma dúvida aí a mais, queira
queira que daqui a um pouco eu falo alguma coisa específica sobre o gráfico, o BTC ou os dados on-chain, dê uma força aí. Um abraço aí, pessoal. Até mais.